E quem tem a sua Bíblia pode abrir lá no final do Novo Testamento, o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 até 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 14, no final do Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 1 a 14. E a gente faz questão de esperar um pouquinho, ouvindo esse gostoso barulho de Bíblia sendo folhadas. Por quê? Porque esse é o legado que temos de termos à mão a palavra do Senhor, para que ninguém mais nos engane naquilo que está sendo trazido como pregação segundo a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, NVI. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, falando então para Timóteo, noite e dia em minhas orações. Eu quero repetir esse começo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Daí ele vai adiante. Lembro-me das suas lágrimas. Quando os dois se despediram, tem esse testemunho lá em Atos dos Apóstolos, o Timóteo chorou. E desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé, não fingida, mas uma fé verdadeira, que primeiro habitou, olha agora pais e padrinhos aqui, todos nós, habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. O valor dos pais e avós falarem da palavra de Deus para os seus netos e filhos. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom, do presente de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, diz Paulo para Timóteo, que vale para nós, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Paulo estava preso quando escreve essa carta. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça que, diz Paulo, nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele, Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, o Evangelho da salvação. Deste Evangelho fui constituído pregador, diz Paulo, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido,
E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que palavra linda. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, ou seja, o Senhor Jesus, o Senhor Deus. E estou bem certo, diz Paulo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ou seja, até a volta do Senhor. Por isso Paulo ainda diz para Timóteo: retenha com fé, em amor, em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina, ou seja, da doutrina correta, que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Queridos, se tem duas cartas na Bíblia, no Novo Testamento, que nós devemos tirar tempo para ler, são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo. E se você já leu essas duas cartas, eu convido, eu desafio você a fazer uma nova leitura. E quem sabe uma leitura ainda mais esmiuçada do que as anteriores. Por quê? Porque aqui está a verdadeira carta de recomendação, de instrução, de amor, de alguém que conhecia a Deus como muito poucos, o apóstolo Paulo. Escrita a este jovem ainda, Timóteo, que Paulo tinha como amigo, como irmão na fé e como discípulo em Cristo Jesus. Paulo havia conhecido Timóteo nas suas andanças missionárias. Atos dos Apóstolos tem o testemunho daquele primeiro encontro. E desde lá, Paulo, ele percebeu no jovem Timóteo um brilho diferente, uma forma de vida diferente, uma postura diferente. E é isso que é interessante também nos nossos dias. A gente acha que a gente às vezes está num lugar muito estranho, ou que as pessoas não estão nos percebendo. Cuidado, tem pessoas que estão nos olhando. Mas não é para ver se a gente está com a barriga mais avantajada, não é para ver se a gente tem umas rugas a mais no rosto, não é para ver somente a cor da nossa roupa ou a beleza da nossa roupa, mas muitas vezes essas pessoas estão olhando para nós a partir das nossas atitudes. Se elas forem boas, que bom testemunho ficará ali. Mas se elas forem ruins, que péssimo testemunho ficará ali. Mesmo que a gente seja da igreja, mesmo que a gente diga que ama a Jesus, que a gente busca ao Senhor, se as nossas atitudes não forem coerentes com aquilo que está presente na nossa vida, como palavra de Deus, como presença do próprio Deus, nós podemos cair no erro de fazermos aquilo não que agrada ao Senhor, e que traz o bom perfume da presença de Cristo para as pessoas ao nosso redor, mas nós podemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor, e em vez de deixarmos um bom perfume, nós vamos deixar um mau cheiro naquele lugar. Por quê? Porque vamos ser um a mais na multidão daqueles e daquelas que, por estarem longe de Deus, fazem qualquer coisa, dizem qualquer coisa e vivem de qualquer jeito. Não se esqueçam disso. Eu não posso me esquecer disso. Eu preciso me lembrar disso o tempo todo. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. E Paulo, quando colocou os olhos em Timóteo, Paulo percebeu: esse jovem é diferente, esse jovem tem atitude diferente, esse jovem tem postura diferente. O que ele faz? Ele decide levá-lo consigo nas viagens missionárias. E se você pensa que isso era uma forma de Paulo estar se aproveitando de Timóteo, não. Muito pelo contrário. Timóteo foi um privilegiado de ser eleito por um homem segundo o coração de Deus, que era o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, especialmente a partir da sua conversão, para levar o evangelho de salvação a outras pessoas por onde quer que eles passassem. O que eu disse para vocês, pais e padrinhos? Aquilo que vocês fizerem hoje na vida do Henrique pode trazer resultados lá atrás,
ou melhor, lá na frente, e que sejam resultados bons, especialmente o resultado maior, que seja o Henrique segundo o coração de Deus. Já pensou? Alguém um dia lá dizer, puxa, esse menino, esse jovem, esse adulto, esse homem, olha só, aquilo que ele faz, transpira Deus na vida dele, o brilho dos olhos dele é diferente. Daí vocês podem dizer, puxa, eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe, eu fui um bom padrinho, eu fui uma boa madrinha, eu fui um bom vô, uma boa avó, eu fui um bom familiar. Nós fomos uma boa igreja. Por quê? Porque nós fizemos a tarefa que foi necessária. Por isso, como poucas vezes aconteceu, aqui acontece, a avó e a mãe do Timóteo são citadas. A avó Lloyd e a mãe Eunice. O pai não entra nessa foto porque ele era um grego dito como ateu, não queria saber disso, e fosse por ele o evangelho não entraria naquela vida chamada Timóteo, não entraria naquela casa, mas graças a Deus entrou, porque aquelas duas mulheres se mantiveram firmes e mesmo respeitando o seu marido, testemunharam de Deus para a vida desse jovem. Paulo encontra-se com ele, os dois têm ali uma oportunidade agora de continuar esse ministério, e Paulo então vai assumir o Timóteo como aquele que vai ser o seu irmão na caminhada, vai ser o seu amigo na caminhada de fé, vai ser o seu discípulo. Porque Paulo sabia que os dias dele estavam chegando ao fim, não porque ele fosse velho, porque estivesse doente, mas porque ele estava preso por causa do evangelho, e ele sabia que daquela prisão ele não sairia mais vivo. E realmente assim não aconteceu. E Timóteo, ele não só estava sendo preparado para ser um bom cristão no seu momento, mas ele estava sendo preparado para ser o futuro líder da igreja, o sucessor do próprio Paulo. E a gente vai ver na história que Timóteo faz esse papel como ninguém. Só que o que está acontecendo aqui, e daí por isso essa carta, por isso a preocupação de Paulo, mesmo preso, escrever para Timóteo, porque Paulo estava percebendo, ou estava com receio de que as perseguições, de que as oposições pudessem tirar de Timóteo aquele ímpeto, pudessem tirar de Timóteo aquele brilho nos olhos, pudessem tirar de Timóteo aquele primeiro amor que muitas vezes acontece na vida de muitos cristãos, inclusive crentes, que no decorrer da caminhada, em vez de continuar se aproximando mais de Deus, buscando mais da intimidade com Deus, vão se afastando. E aquela leitura bíblica não vai mais acontecendo, aquele momento de oração já não é mais tão diário, aquela intimidade com o Senhor já não é mais tão presente. E daí os problemas de fora começam a crescer, e as crises ao redor começam a atrapalhar. E Paulo estava preocupado com Timóteo, e por isso Paulo está como que dizendo, Timóteo, não desanima. Timóteo, não abandone. Timóteo, não fique como você está. Não, pelo contrário, avance. Avance. Lembre-se das coisas que você aprendeu. Busque por elas. Não te esqueças, assim como palavra para nós, é como se essa palavra estivesse sendo dita para mim, para você, para nós. Não te esqueças daquilo que você já aprendeu. Te mantenha firme, focando ao Senhor. Para quê? Para que assim como o Senhor possa fazer boa obra na tua vida, e já tem feito, o Senhor possa fazer boa obra na vida daqueles que estarão ao teu redor, onde Deus está chamando não só o Timóteo, mas está chamando a mim e a você para sermos mensageiros, missionários, instrumentos da sua presença em todos os lugares, dentro da nossa casa, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, aonde nós moramos, dentro do ônibus que nós entramos, dentro do carro com outras pessoas que nós estamos. Por quê? Porque são oportunidades para mostrarmos que na nossa vida tem algo diferente. A nossa vida tem Jesus, a nossa vida tem a certeza da salvação, a nossa vida tem o evangelho da salvação, a nossa vida tem a palavra de Deus, essa palavra que outros ensinaram. Olha, aqui está sendo lembrado dos antepassados, no sentido assim, do legado que eles deixaram a nós. Nesses dias eu tive a oportunidade de participar de um e fazer 2 sepultamentos.
E nos sepultamentos que eu fiz, uma das coisas que eu fiz questão de colocar é não deixar de lado o valor do legado que fica em termos de exemplo de fé. Eu tenho visto tantas pessoas preocupadas em deixar herança. E às vezes dá uma briga total. É a gente brigando por perna de cadeira, perna de mesa. Até por aquele quadro que nunca viram na parede, agora querem, e tem que ser para mim. Enquanto que a nossa preocupação maior, o nosso desejo deveria ser deixarmos legado. O testemunho da nossa fé. O testemunho da nossa conduta com Deus. Do nosso amor a Deus. Da nossa adoração a Deus. Para que outros mais tarde, como Paulo percebeu em Timóteo, possam perceber que a coisa não vem de hoje, mas ela vem de outrora, ela vem do passado. E daí eu me lembro de um jovem que foi lá no primeiro campo ministerial, na cidade de Canguçu, bem no sul do Rio Grande do Sul. Ele foi me procurar um dia para conversar, e ele disse assim, pastor Rogério, eu venho aqui conversar contigo, porque eu estou hoje consciente que eu sou fruto da oração da minha avó. Opa! Por que tu está dizendo isso? Daí a gente já se conhecia um pouco, disse, não, pastor, tu sabe que eu não fui muito da igreja, fiz o ensino confirmatório, obrigado, foi tradição apenas, cumprida, ok, depois que eu fui confirmado, não voltei mais aqui, tu sabe disso, né, pastor? Mas ultimamente, algo tem falado ao meu coração, e nesse falar ao meu coração, tem vindo a memória da minha avó. E daí eu tenho me lembrado, eu tenho sido lembrado, que a minha avó sempre orou por mim e pelos meus irmãos. E realmente, eu conhecia a Frau Krieger, e ela orava pela sua casa. Ela dizia isso nos encontros da Oase, nos encontros que a gente tinha na igreja, que ela orava. E eu ouvia de outros que ela era uma mulher de oração. E naquele dia, mesmo com a avó já falecida há alguns anos, aquele rapaz, que eu tinha conhecido criança, depois menino, e agora era um rapaz à minha frente, ele veio para mim dizer que ele queria começar realmente a participar da vida da igreja, buscar pela palavra, porque lá atrás ele reconhecia que ele foi fruto da oração da sua avó. Sabe o que significa isso? Que nós não podemos parar de testemunhar. Ô vô, ô vó, ô mãe, ô pai, não pare de testemunhar, de orar pelos seus e por aqueles que estão ao seu entorno. Porque mesmo que nós não estejamos aqui, como aquela avó já não estava mais, talvez um dia, aquele que você hoje está dizendo que está com o coração duro, está longe de Deus, vai um dia procurar o pastor da vida dele, a igreja onde ele estiver congregando, e lá vai dizer, eu fui fruto da oração daqueles que me antecederam. E sabe onde vai ter festa? E vai ser uma festa que não vai terminar mais. E daí lá Pedro, o cafezão da juventude, não vai nem chegar aos pés. Que vai ser linguiça para sempre. Estão entendendo, amados? Mas para isso, a coisa precisa continuar. Ela precisa ir à frente. Ela não pode ficar estagnada. Ela não pode, nem, muito menos, voltar atrás. Como muita gente, infelizmente, está voltando atrás. Eu sei por mim, eu não vou nem dizer daqui que eu ainda estou conhecendo. Eu ainda estou cheirando. Mas eu sei de quantas pessoas que caminharam comigo na fé que hoje não sabem nem o CEP da igreja mais. Não sabem nem o nome da rua mais. E como hoje não tem lista telefônica, aquela amarelinha, nem o número do telefone mais da igreja sabe. Sabe o que é isso? Isso é motivo de choro, de tristeza, de lamento, porque estão jogando fora a oportunidade ímpar de viver a sua vida aqui com perspectiva da eternidade. E deixa-me dizer uma coisa com todo o meu coração. Eu quero que o meu coração agora vá para a ponta da minha língua.
Como é diferente quando você sepulta alguém que caminhou com Jesus. Dá até vontade de bater palmas. Não porque você está se livrando dessa pessoa, mas porque você crê que ela está saindo deste mundo de pecado, onde eu também não aguento mais, e está indo para os braços do Pai. Mas como é triste quando a gente sepulta alguém que não caminhou com Jesus. Não que a gente esteja julgando. Eu não quero julgar. Eu tenho medo de julgar pessoas. Porque na medida em que eu apontar o dedo para alguém, vai vir dedos para mim. Muito menos condenar. Mas por constatação das informações, da ausência da igreja. Porque não tem fato maior de mostrar que tu está longe de Jesus quando tu começa a ficar longe da igreja. Longe da comunhão. Aquela morte parece angustiante, triste. E dá para dizer que é uma morte com cheiro de morte. Porque além de morrer para este mundo, essa pessoa está morta para Deus. Eu não quero isso para ti. De jeito nenhum. Sabe por que eu não quero para ti? Porque eu não quero para mim. Por isso, nós precisamos ouvir as palavras de Paulo a Timóteo. E precisamos dizer, Senhor, eu quero ser o Timóteo diante das palavras de Paulo. Ou melhor, eu quero ser o Timóteo diante das palavras tuas que foram para o coração do Paulo e que vieram para o coração do Timóteo. Eu quero ir adiante. Eu quero voltar àquele primeiro amor, que foi um dos gritos de Deus, lá numa das cartas às igrejas em Apocalipse. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte àquele amor da salvação. Esses dias, conversando com a Vanessa, também conversei com o Clodoaldo, sobre essa reforma da igreja, a gente estava dizendo assim, puxa, se as pessoas percebessem o que essa igreja já fez de bom na vida delas, na vida da sua família, salvando pessoas, tirando pessoas da escuridão, do pecado, para a luz da salvação, essa igreja aqui ela tinha que ficar cada vez mais linda, ela tinha que ficar melhor a cada momento. Por quê? Porque aqui é o lugar que marca que aqui nós ganhamos aquilo que o mundo nunca nos deu e nunca nos dará. Por isso, em vez de os outros ficar pedindo, mendigando uma ajuda, não, eu quero trazer essa ajuda. Eu quero me incomodar com isso. Eu quero transformar num lugar maravilhoso para que venham a galera aí do Corujão, sexta de noite, tem um lugar legal para se encontrar ali do lado, com muito mais conforto, com muito mais claridade, que as crianças tenham um espaço maravilhoso, que os casais tenham um espaço maravilhoso, que as mulheres tenham um espaço maravilhoso, que nós como igreja tenhamos um espaço maravilhoso para adorarmos a Deus. Por quê? Porque nós queremos que esse lugar continue exalando o bom perfume de Cristo, e cada pessoa que adentra essas portas possa sair daqui com o desejo, eu quero voltar, porque aqui eu sou melhor que quando eu entro num banco, que só valho quando eu tenho dinheiro. Aqui eu sou melhor que na prefeitura, que eu só valho enquanto meus impostos estão pagos. Aqui eu sou melhor de qualquer lugar que só me trato como um número, porque aqui eu tenho um nome, eu tenho uma história, eu sou amado, eu sou amada por Cristo Jesus e pelas pessoas que amam Cristo Jesus. Quem é que da prisão vai ter ânimo para escrever a carta para alguém que está fora da prisão, para animar essa pessoa a continuar buscando a Jesus, que ela mesma está notando que está trazendo oposição para a sua própria vida? Só quem é de Deus. Só o Paulo mesmo. Daí fora vai dizer, esse homem é louco, não bate bem das bielas. Não. O que Paulo tinha era evangelho no seu coração. E por isso ele queria aproveitar até as últimas respirações da sua vida para falar de Cristo. Para animar as pessoas a buscarem a Cristo. Para pertencerem a Cristo. Sexta de noite, né? A equipe que está coordenando os adolescentes no Corujão. Adolescentes levantaram a mão
para aceitar Jesus. Coisa legal. Eu saí daqui faceiro. Não sei quantos vão ficar firmados nisso. A equipe está atenta, está de olho. Corujão, né? De olho. Mas eu quero crer que se pelo menos um daqueles adolescentes que levantaram a mão sexta-feira de noite permanecer firmes no Senhor, vai ter festa no céu, até nós nos encontrarmos eternamente com o Senhor. Queridos, Paulo sonhava com a volta de Jesus. E ele está convidando. Leia essas duas cartas. Tema de casa, ler 1º e 2 Timóteo. Se alguém perguntar, mas quem que mandou? Lá na igreja fui orientado, lá na igreja fui desafiado. Então, me deixa aqui sozinho, eu quero ler. Ou quem sabe, te junta com o teu marido, te junta com a tua esposa, te junta com os teus filhos, te junta com os teus pais. Leia essas duas cartas. E você vai ver que Paulo estava animando Timóteo a ter esse desejo da volta do Senhor. Aliás, bela oportunidade agora, né? Você tem desejado a volta do Senhor? Não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não, eu quero crescer mais. Não, eu tenho que ainda... Gente, a volta do Senhor é o significado que nós vamos sair deste mundo de pecado para os braços eternos de Deus. É isso. Por isso Jesus colocou essa parte que não pode ficar fora no Pai Nosso. Venha o teu reino, que quer dizer a tua vontade, quando estivermos aqui na minha vida e através da minha vida, mas também vem o teu reino na plenitude. Enquanto isso, o desejo é que nós retenhamos com fé e amor em Cristo Jesus a sã doutrina que nós recebemos. Eu contei sexta-feira para a galera que eu tenho 2 dias de aniversário. Sou meio egoísta. Um é o dia 8 de fevereiro, mas o outro, com respeito diante da minha mãe e do meu pai, e mais importante ainda, é o dia 1º de junho. Dia 8, porque eu vim a este mundo. E eu sou muito grato à minha mãe e ao meu pai. Mas dia 1º de junho, eu tive o privilégio de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando eu olho para trás, uma das coisas mais importantes que me vem, além da gratidão a Deus, é a gratidão aos meus líderes, as pessoas que Deus usou para que esse evangelho chegasse na minha vida. Só que eu não paro aqui, eu não posso parar. Assim como eles são lembrados por mim, eu quero ser lembrado por outros na tarefa que eu quero fazer na vida de outros, para que outros cheguem à fé também através de mim. E assim o evangelho, ele vai indo para frente, assim como ele chegou até nós. Assim como a juventude, se a juventude chegou aqui nesses 50 anos, gente, vamos pensar no mínimo mais 51 anos. E quem sabe nós não vamos estar lá. Acho que não, né? Não sei. Talvez sim, né, Pedro? Está tão jovem, né? Vamos ver. Acho que dá sim para chegar lá. Imagina, daqui a pouco não vai demorar muito, vai demorar só 51 anos. Vai ter uma galera vindo aqui à frente para dizer: hoje nós queremos agradecer a Deus porque nós estamos comemorando 101 anos. Onde essa juventude continua sendo instrumento na presença de Deus. E o que a gente vai poder dizer, ou aquela igreja que estiver reunida lá? Glória ao Senhor. Por quê? Porque enquanto Ele não voltar, Ele vai continuar fazendo a sua obra na vida daqueles e daquelas que têm colocado Ele em primeiríssimo lugar na sua vida. Por isso hoje para mim está sendo um dia de paz. Nós vamos escolher autoridades, mas no meu coração eu creio que não tem autoridade maior do que Deus. Essas autoridades, por melhor que elas sejam, ou estão prometendo ser, elas vão falhar, porque elas são humanas. Mas a autoridade que é Deus nunca falhará, porque Deus é Deus. Que assim seja. Amém. Vamos orar?
Querido Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra, por esses 2 livros que estão colocados, Senhor, entre os 66 livros da Bíblia que nós carregamos. E pelo testemunho que ali nós observamos de Paulo para Timóteo, ou melhor, do Senhor para Paulo e de Paulo para Timóteo, e depois de Timóteo para a igreja, a qual ele não só participou, mas ele foi um líder segundo o coração de Deus. Que esta palavra, Senhor, que estas palavras sirvam para nós, que nós possamos reconhecer que um dia tudo isso veio de Deus, passou por pessoas, chegou a nós, e de nós pode ir a muitas pessoas. Enquanto nós vamos fazendo a tarefa não só de participarmos da tua igreja, mas de liderarmos, de nos envolvermos, de nos doarmos, Senhor, a fim de que essa igreja continue dando passos para frente, segundo a vontade de Deus, para a glória e honra do Senhor, até que Ele volte e cumpra sobre nós a promessa de nos levar eternamente para a sua presença.